igreja, é com grande alegria que nós damos início ao nosso culto de domingo, este culto que é para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu espero que vocês se encontrem com saúde, tanto saúde física como saúde mental, emocional, espiritual, porque nós estamos atravessando um tempo difícil, né? Estamos atravessando um vale, né? Mas com a graça de Deus nós vamos chegar no fim desse vale com a vitória. Então esse culto é dedicado ao nosso Deus que tem nos guardado, tem nos protegido até agora. E nós só podemos louvar e glorificar o seu santo e bendito nome. Um beijo a todos, saudades. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 9, versículos 1, 2 e 7 a 19. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Oremos. Pai querido, estamos agora diante de Ti para Te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, e também para confessarmos os nossos pecados. São muitos, ó Pai, porque somos tão pequenos, tão frágeis diante de Ti. Nos perdoa, Pai, e ensina-nos a não pecar. Perdoe os meus pecados e os pecados dos meus irmãos, que em nome de Jesus que Te peço e já Te agradeço. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, queridos, muita saudade de todos. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguma notícia que nós recebemos e que muito nos entristeceu.
Isso é para nos encorajar, para continuarmos perseverantes em oração por nossos irmãos que padecem perseguição. Antes que termine o dia, ao menos 13 cristãos serão assassinados. 12 serão presos, detidos ou encarcerados injustamente. 5 serão sequestrados. Tudo isso pelo simples fato de seguirem a Jesus. Esses números são assustadores e demonstram a situação atual dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. O número de cristãos assassinados por questões religiosas aumentou 60% neste ano. Esse é o nível mais alto de perseguição registrado nos últimos anos. Queridos, não nos esqueçamos de orar pela igreja perseguida, por toda a obra missionária no Brasil e no mundo, para que o Senhor derrame do seu Espírito e nós continuemos propagando o Evangelho, apesar de toda luta, toda tribulação e toda perseguição. Então oremos em favor desses nossos irmãos que estão padecendo tanta perseguição. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome acima de todo nome, sabedores de que nós sofreríamos perseguições por causa do amor ao Teu nome. Mas em Teu nome, Jesus, ó Pai amado, eu clamo que o Senhor esteja protegendo os nossos irmãos que estão sendo presos, que estão sendo mortos, que estão sendo detidos, que estão sendo, Senhor, caluniados injustamente por amor do Teu nome. Tem misericórdia desses irmãos, das suas famílias, Pai. Dá da Tua presença, dá a porção dobrada, Senhor, da alegria do Espírito Santo, mesmo em meio às dificuldades, à tribulação, à perseguição, dá escape, Pai amado. Permita que os nossos irmãos, Senhor, vivam para testemunhar do Teu amor e da Tua graça. Socorre, Senhor, os nossos irmãos, ouve a nossa oração, chegue a Ti o nosso clamor, intercedemos por cada um deles no nome santo, precioso e vitorioso do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Oi? Oi, tudo bem, irmãos? Como é bom estar aqui com vocês. Estamos muito felizes. Eu queria agradecer ao nosso Deus. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas o bom pastor nos preparou campos verdejantes. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu queria agradecer a igreja que esteve na retaguarda em oração. Queria agradecer aos meus familiares, aos meus amigos, a todos os meus irmãos que caminharam conosco em orações, com mensagens, com gestos carinhosos para toda a minha família. Muito obrigado. Queria compartilhar com os irmãos que é uma doença muito... Eu fiquei pensando lá no hospital, parecia que a gente era leproso, né? A gente fica muito afastado das outras pessoas que a gente ama. E isso mexe com o emocional. Mas quero agradecer as orações. Eu sei que muitos irmãos oraram, isso veio como um bálsamo para o nosso coração, para nossa mente, para nossa alma. Foi muito importante receber as orações de vocês, saber que vocês estavam junto conosco em oração. Então, que Deus abençoe tremendamente a cada vida. E eu agradeço muito ao nosso Senhor, porque Ele foi muito misericordioso. Ele colocou anjos ao nosso redor em todos os momentos. Eu queria aproveitar também esse momento e orar com vocês. Nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por essa oportunidade de poder te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos os gestos de amor
recebidos pela nossa família da igreja, pela nossa família de irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Quero te agradecer pela minha vida, pela vida da Rosane, pela vida do Fábio, pela vida da Tamires e da Antonella, Senhor. Tu nos guardaste, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, o nosso amigo, o nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, viu? Amo vocês. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem protegido, com a vitória acabou. Não se tem Ele esquecido, que na palavra real tudo nos tem prometido, Ele nos tem garantido, graça e favor sem par, sem todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos saudar a todos em Cristo Jesus. Nós vamos orar pedindo que o Senhor abençoe a ministração da palavra, mas também quero orar por toda a realidade que nós temos vivido, desta pandemia, destas questões as quais interferem diretamente em nossa vida, orar pelas pessoas que têm perdido seus entes queridos, orar pelas questões financeiras, econômicas do Brasil. Que o Senhor coloque a sua boa mão de poder e graça e misericórdia sobre nós, porque precisamos que o Senhor possa agir poderosamente em nosso meio. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento de culto, de adoração e louvor a Ti. Em meio a tantas tristezas e dificuldades, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, dá resiliência, dá força, dá ânimo ao Teu povo, Senhor. Encoraja, anima, Senhor, fortalece para a honra e glória do Teu nome santo, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, nesse momento de grande tristeza. Nós clamamos em nome de Jesus para que esta realidade da pandemia seja retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, manda solução, manda alívio, manda respostas, ó Deus, ao Teu povo que clama e chama pelo Teu nome, Senhor. Nós nos humilhamos, nós nos colocamos diante de Ti para declarar que precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, da Tua resposta, do Teu auxílio bem presente, Senhor. Senhor, consola aqueles que têm perdido seus entes queridos, coloca a Tua mão de poder e graça, Senhor. Dá, Senhor, a oportunidade de trazer mais vacinas para o nosso Brasil, mais remédios que são necessários, tudo aquilo, ó Deus, que faz parte
do auxílio, da ajuda para a vida, Senhor. O Senhor que é o Deus da vida, nós clamamos a Ti, Senhor, por estas necessidades. Senhor, atende também a necessidade do pobre, do desvalido, do necessitado, do empresário, Senhor, daquele que está empregado, daquele que está desempregado. Senhor, sabemos que há situações muito graves em nosso país. Senhor, olha para nós com olhos de misericórdia, Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações. E, Senhor, nós queremos agora, num momento sublime, num momento, Senhor, também de refrigério para as nossas vidas, ter este encontro com os nossos irmãos, um encontro virtual, mas de comunhão contigo e comunhão em Ti, para que em Cristo verdadeiramente nós sejamos a Tua igreja e possamos agora, em nome de Jesus, glorificar e adorar o Teu nome santo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Nós sabemos que o Senhor está soberano, bendito, maravilhoso sobre todas estas questões, e nós aguardamos, nós desejamos, nós oramos pela Tua ajuda, Senhor, abençoando de um modo muito especial este culto e a Tua igreja, Senhor. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos agora iniciando uma nova sequência de mensagens. Domingo passado, no primeiro domingo do mês de abril, nós tivemos a Páscoa. Mas nós queremos agora fazer uma sequência de mensagens referentes às bem-aventuranças. E nós queremos então iniciar hoje este ciclo de mensagens falando sobre as bem-aventuranças. Eu quero convidá-lo então à leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler dois textos. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 23 e 25, e Mateus 5, de 1 a 3. Os textos dizem assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região de outro lado do Jordão. Mateus 5, de 1 a 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe a palavra que foi lida e seja reflexão e meditação para a nossa edificação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Jesus começa então a sua obra maravilhosa de cura, milagres, prodígios, como nós lemos no texto. Jesus está começando de uma maneira muito veemente, muito forte, muito progressiva na sua caminhada, realizando o seu ministério. E o seu ministério fundamentalmente é mostrar o reino de Deus. E no Evangelho de Mateus, nos textos que nós lemos, há alguns fatos interessantes em relação ao reino de Deus. Por exemplo, 32 vezes é citado no Evangelho de Mateus o reino dos céus. E em nenhum outro lugar é citado essa expressão. E apenas 5 vezes no Evangelho de Mateus é dito o reino de Deus. Esse fato é interessante porque na revelação de Deus, Jesus utiliza o contexto da sua época, o contexto da realidade, da grande multidão que estava ouvindo a sua pregação. E isso é importante nós entendermos também. Porque para o judeu existiam 3 céus. O céu que envolve a gente aqui, o ar, o lugar onde nós estamos, as nuvens, este céu terrestre, esse local. O segundo céu para os judeus eram as estrelas, o sol, a lua, lugar muito distante, e não é possível você apenas entender, imaginar o que existe lá. E como diz Isaías, Deus reina assentado no sublime trono. Então, para os judeus havia um outro local
acima das estrelas dos céus onde Deus habitava. Essa era uma visão contaminada, inclusive, pela visão dos outros povos, que entendiam assim. E quando Deus anuncia seus prodígios, seus milagres, ele já está também fazendo uma parábola. Quando Jesus contava pequenas mensagens comparando realidades presenciais, reais, com realidades espirituais, também os milagres e prodígios de Jesus também são parábolas visíveis, sinais do reino de Deus. Por isso que quando ele falava do reino, aconteciam milagres, prodígios, expulsão de demônios e, como diz o texto, cegos voltando a ver, paralíticos que voltam a andar, pessoas que eram leprosas voltam a ter a sua vida sadia. Estes milagres anunciavam o reino de Deus, mas em Mateus, de um modo especial, o reino dos céus. Veja que interessante quando nós olhamos para outros textos bíblicos. Mateus 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Veja que interessante, para os judeus, Deus estava no céu, no terceiro céu. Mas quando Jesus ensina a orar, ele está dizendo que o Pai está em todos os céus. Isso é maravilhoso, porque é o fundamento, o âmago da mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, está presente entre nós. Essa é uma realidade. Deus não está mais distante, Deus não está mais longe, como eles entendiam, mas se o rei está presente, o seu reinado, o seu reino também se faz presente. Então, a presença de Jesus traz o terceiro céu, como eles entendiam, para este segundo e para este primeiro, a realidade visível, a realidade real, a realidade física, agora estava contaminada pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Há um outro texto muito interessante na palavra de Deus, em 2 Coríntios 12, do verso 1 a 4, diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Veja que interessante, esta cosmovisão, esta visão teológica e espiritual que os judeus tinham. Também Paulo está citando isso. Olha, eu fui convidado por Deus a ir para o terceiro céu, para o lugar mais sublime, maravilhoso, e eu ouvi palavras inefáveis que eu nem posso declarar para os homens. Isso é interessante, porque então esta divisão existia na época de Jesus, e Jesus então está remodelando, está refazendo, está dimensionando que o reino de Deus está em toda esta realidade física e material como nós temos. E quando Jesus realiza esses milagres, é para mostrar que os céus agora estão entre nós. Então os céus 3, 2, 1, eles se unem para existir em Jesus Cristo e através de Cristo. Por isso, a mensagem das bem-aventuranças estão intimamente relacionadas com este contexto, com esta cosmovisão que traz uma visão clara de que Deus presente, Deus conosco, o Rei reinando, o Rei que é Jesus, manifesta o seu reino entre nós. E não é qualquer reino, não é um reino, como diz a palavra, deste mundo, mas é um reino do terceiro céu, do sublime céu, que desce até nós, para que nós possamos então viver a realidade desse reino entre nós. Esse é o desejo de Jesus Cristo, esta é a visão de Deus para nós, neste contexto que nós temos de milagres, de ações portentosas, e de Jesus Cristo então que sobe ao monte para declarar mensagens de valores, mensagens de orientações, mensagens de razões que falam sobre este reino dos céus. E aqui nós temos então as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Jesus começa então a anunciar como que nós podemos viver felizes nesse reino, como este reino produz felicidade, porque a palavra bem-aventurança é uma tradução bem simples, feliz, felizes. Felizes aqueles que assim recebem esta mensagem e a produzem em suas vidas. Felizes aqueles que buscam a presença de Deus da maneira como Jesus está ensinando. Então a felicidade que Jesus ensina não são as felicidades normais e naturais que nós temos. Quando nós vemos uma criança, quando recebemos uma visita, quando estamos em família, quando estamos como igreja e vários outros motivos que nos trazem felicidade. Mas Jesus quer ressaltar e ensinar através do reino dos céus como que este reino pode se manifestar entre nós e nós sejamos felizes neste reino. É este o desejo de Deus para nós. E esta expressão não podia ser a primeira, tinha que ser de modo muito especial ela, porque Jesus está anunciando que aqueles que são pobres espiritualmente, que então vão entender a sua mensagem. Jesus já está anunciando como que aqueles que são contaminados pela religião, pelo seu ego, pela sua forma de autonomia, de independência, o homem em pecado é um ser independente. O homem que busca a Deus é um homem que busca ser de uma maneira interdependente. Ele tem sua dependência, mas está totalmente relacionada e ligada a Deus. E é exatamente o que Jesus deseja para nós. E nós precisamos reaprender, revigorar e lembrar dessas realidades, porque o nosso ser natural, pecador, tende, busca esta independência, esse afastamento de Deus, como os religiosos na época de Jesus. Eram homens até independentes de Deus, viviam a sua religião, a sua verdade, a sua constância e achavam que tudo estava certo e correto. E Jesus então realiza vários embates, e um deles inclusive é o sermão da montanha, o sermão do monte, quando Jesus então está declarando que aqueles pequeninos que estavam buscando Jesus, uma grande legião de pessoas pobres, pobres doentes, pobres famintos, pobres necessitados, eles estão ali ouvindo a mensagem deste profeta, deste grande homem de Deus que eles estavam aprendendo a ver quem era, mas que ele realizava grandes prodígios e milagres. E diz que desde a Síria até Decápolis, até Jerusalém, toda esta região fica sabendo deste homem maravilhoso e leva seus enfermos. E Jesus então realiza grandes prodígios e milagres, fazendo uma ligação direta com a anunciação do reino dos céus. E esta é uma realidade que nós precisamos entender claramente, porque a primeira bem-aventurança, o primeiro princípio de felicidade do reino dos céus é que nós nos sintamos pobres espiritualmente. E essa é uma realidade que nós precisamos entender para a nossa vida. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo em Paulo foi um grande homem de Deus, um homem maravilhoso de Deus, e provavelmente, se não foi a última, uma das últimas cartas que Paulo escreveu foi a carta aos Romanos. E nós percebemos então que ele está declarando neste texto de Romanos 7, 24 e 25: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo, um homem que foi plantador de igreja, um homem que fez tantas viagens importantes para a proclamação do Evangelho, um homem tão fundamental no Novo Testamento, aquele que foi o que mais escreveu no Novo Testamento, as suas cartas, e um homem que marcou de um modo muito especial a elaboração teológica do entendimento da mensagem de Jesus Cristo, a relação que ele fez do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou seja, Paulo, um homem prodigioso, extremamente inteligente, extremamente capaz, mas ao final da sua vida, ele declara: miserável homem que sou. Nós temos uma lição preciosa para nós,
porque nós somos miseráveis e só entendemos esta miséria quando olhamos para Jesus Cristo e percebemos que necessitamos claramente, essencialmente, de que Ele venha fazer parte da nossa vida, porque eu preciso aprender a depender, a colher de Jesus Cristo a vida e a vida eterna, a vida que emana de Cristo, a vida que se faz presente em Cristo e a vida que eu preciso aprender a cada dia a viver em Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esta palavra de Paulo é um reconhecimento de que ele carece, necessita claramente a cada momento, a cada dia, em tudo, no meu cotidiano, a presença redentora viva de Jesus Cristo. Miserável homem que sou. E esta é a essência desta primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que sabem que são pobres espiritualmente. Nós não temos nenhum prodígio, nenhuma condição, nenhuma condução da nossa vida. Podemos alcançar sucessos os mais variados, podemos alcançar recursos financeiros, podemos alcançar recursos intelectuais e acadêmicos, mas nada disso retira de nós a nossa pobreza. Miserável homem que sou. E infelizmente nós percebemos que hoje no mundo evangélico se olha para o outro dentro da condição que ele é, do que ele tem, da forma que ele age. E isso é algo muito importante para nós, porque nós precisamos entender que este valor, este ato de felicidade que Deus quer nos dar, é quando nós encontramos a nossa deficiência, nossa dificuldade, nossa limitação, para compreender que nós precisamos verdadeiramente a cada dia de Jesus Cristo. Ele é o gerador, Ele é a nossa força, Ele é a nossa energia espiritual, para que a cada dia nós possamos ser luz do mundo, mas iluminados por Ele, porque Ele é a luz do mundo. E nós refletimos este Deus maravilhoso que reina em nós. Esta dependência, esse desejo espiritual, nós percebemos em grandes personagens bíblicos. Eu vou citar só dois. Êxodo 33, verso 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envieis. Moisés que era um homem muito importante, foi colocado diante do povo de Israel para ser aquele mensageiro especial de libertação. Você viu isso na Páscoa de vários modos. E agora ele está ali conversando com Deus e está declarando: olha, talvez eu tenha recursos, talvez eu possa liderar, talvez eu possa fazer isso, mas se você, meu Deus maravilhoso, não for comigo, não adianta. As minhas condições, as minhas capacidades, as minhas forças, os meus recursos, os meus meios nunca serão suficientes espiritualmente para suprir aquilo que é necessário no mundo espiritual. Por isso, eu necessito desta redenção, desta cura, como o Senhor curou aqueles que estavam fisicamente doentes. Também o Senhor quer curar, tratar aqueles que espiritualmente estão nessa situação. Mas eu só posso procurar Jesus Cristo quando eu necessariamente me vejo na condição de enfermo, miserável homem que sou. Paulo está dizendo: eu tenho uma enfermidade, a enfermidade do meu pecado, a enfermidade da restrição e entendimento que eu tenho de Deus, e que eu preciso colaborar, eu preciso elaborar uma maneira correta, viva, verdadeira, contínua de viver a presença de Jesus Cristo entre nós. João capítulo 6, verso 67 a 69, diz assim: Jesus perguntou aos 12, veja aqui, esse texto é muito bonito, porque Jesus colocou uma série de empecilhos para viver no reino de Deus. Alguns empecilhos que os religiosos então aliviam, fazendo lá as suas formas, né? Eu oro todo dia nesse horário, eu faço isso aqui, esse jejum, eu faço essa forma de atender os pobres, eu faço isso nos cultos de adoração, então eu dou uma aliviada e eu equilibro então assim minha vida, né?
E Jesus fez um duro discurso, esse discurso bateu forte em vários seguidores que foram embora, não quiseram mais seguir a Jesus. E Jesus está dentro desse contexto dizendo: vocês também não querem ir embora, né? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que coisa maravilhosa. Veja que aquele momento difícil, momento tenebroso, né? Momento que Jesus inclusive diz assim: vocês querem estar comigo mesmo? Vocês querem me seguir? Se não, tudo bem, podem ir embora. Então Pedro esvanece, coloca a sua alma para fora. Mais do que isso, Pedro é um bem-aventurado, se torna um homem feliz, porque reconhece que necessita necessariamente da dependência de Jesus Cristo. Para onde nós vamos, Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não podemos ir para outro lugar. Nós não estamos aqui por questões religiosas. Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom e nós necessitamos da Tua bondade, da Tua misericórdia para suprir a nossa vida espiritual, porque nós somos pobres. Pedro, Moisés e tantos outros personagens que nós podemos citar tiveram esta relação com Deus, a relação de humildade, de humilhação, de reconhecer-se como pecador, como deficiente, como enfermo e buscar a sua necessidade ser atendida em Cristo Jesus. Meu amado, este é um dos modos que a Bíblia nos ensina se nós queremos ter a alegria e a felicidade do reino dos céus, de encontrarmos essa felicidade através dessa primeira bem-aventurança. Felizes os enfermos, os doentes, os pobres, espiritualmente estão entendendo que do mesmo modo físico, também espiritualmente necessitam da cura de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmão, meu amado, eu e você, busquemos assim esta felicidade para que encontremos em Cristo verdadeiramente o reino dos céus. Por isso que Cristo diz em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Veja como Jesus relaciona as ações do reino dos céus com a realidade da nossa vida. Às vezes a gente acha que está produzindo muito, está fazendo a vontade de Deus, está realizando as coisas. Bom, eu cumpri determinados ritos e determinadas práticas que são da igreja e, portanto, eu cumpri aquilo que Deus deseja para a minha vida. Mas Jesus Cristo está dizendo de modo claro que se tudo isso que eu faço, produzo, não está relacionado com a intimidade que eu devo ter com Ele, conforme diz João 15, eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Essa é uma realidade espiritual do reino dos céus, porque nós temos que entender que quando o reino vem até nós, quando o reino baixa em nós, baixa entre nós, ele se apresenta com frutos, com ações miraculosas, prodígios, bênçãos que traz a alegria para os outros receberem também. Porque a felicidade do reino de Deus é também deixar os outros felizes. É essa visão que Jesus tem das bem-aventuranças. Porque quando eu incorporo essa felicidade irradia e brilha e vai até o outro, e assim os outros ficam contaminados. Isso é ser igreja. Igreja é um povo contaminado pela felicidade de Jesus, estar entre nós e nós sermos estes ramos que vão produzindo frutos. E esses frutos devem ser verdadeiramente não as funções simplesmente as que eu tenho dos meus cargos e atividades e relações que eu tenho com os outros em Cristo, mas também fundamentalmente eu entender, ouvir e receber da seiva de Cristo para saber que eu posso produzir frutos e frutos em abundância que vão abençoar a vida dos outros. Como nós temos abençoado a vida dos outros?
Será que nós temos orado, entrado em contato, falado uns com os outros? Às vezes nós esperamos que apenas pessoas que têm essas atribuições o façam, mas é função nossa também de amar o próximo, a começar por aqueles que estão na igreja, que estão próximos de nós, e nós devemos então produzir uma comunhão viva para que verdadeiramente Cristo seja exaltado, seja compreendido e o seu reino se manifeste de um modo especial entre nós. Portanto, os pobres são bem-vindos no reino. Jesus usa a pobreza física daquele povo que estava assistindo à sua pregação para falar da pobreza espiritual. Mas Jesus também está preocupado com os pobres, porque ele está falando àquela multidão que era marginalizada, que ficava alheia, ficava fora, não faziam parte da sociedade, eram proscritos, eram marginalizados, estavam fora da realidade daqueles que tinham recursos, que podiam viver a sua vida, que podiam até naquela época ir ao médico e não procurar Jesus então, mas agora nós temos este público que é alvo de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós. Eu me lembro de uma reunião que eu participei, onde os líderes estavam falando, nossa, a igreja está morrendo, nós precisamos evangelizar, né? Então, a primeira coisa, a gente não evangeliza porque a igreja está diminuindo, nós evangelizamos porque nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo e por obediência servimos a Deus cumprindo esse propósito de pregar o evangelho. Então, naquela reunião, estava misturado uma série de coisas, aí uma outra pessoa falou, mas os nossos recursos estão terminando, então nós precisamos crescer para que haja mais recursos. É interessante isso. Eu lembro que depois dessa reunião, eu já falei isso aqui, Deus é muito engraçado, e depois daquela reunião, as 5 primeiras famílias que se converteram e foram ser membros da igreja eram famílias pobres. Então, não supriu as necessidades da razão e da lógica humana, porque estavam indo contra as bem-aventuranças, as felicidades do reino de Deus. Mas Jesus ficou feliz porque aquelas famílias se aproximaram da igreja. Jesus ficou feliz porque a felicidade do seu reino é uma anunciação também para os desvalidos, necessitados, pobres, como nós estamos vivendo nesta pandemia, nesta sociedade que carece e necessita de nós, da nossa ajuda, porque nós temos visto a pobreza crescer em nosso país, isso nos entristece, mas nós temos esta boa nova, nós temos a possibilidade no reino de Deus de anunciar essa realidade de um modo claro, vivo e de vida, para que aqueles que queiram alcancem assim a beleza de Cristo no seu viver. Tiago capítulo 2 fala exatamente dessa questão. A igreja mal estava começando e já tinha problemas nessa questão social, né? Eu lembro assim, às vezes a gente fala das coisas boas que aconteceram em Paulo e Silas, e eu faço parte da história da igreja, e eu me lembro que quando nós começamos, eu fui diretor do departamento infantil durante um período, eu me lembro que quando nós começamos a levar as crianças, né, tanto da Coral e de outras regiões de São Paulo que iam na nossa igreja, nós levávamos para o templo, né? E o que acontecia? Pessoas mudavam de lugar, pessoas não queriam sentir o cheiro mal daquelas crianças, pessoas queriam inclusive sair da igreja porque não queriam uma igreja que tivesse no mesmo banco pessoas pobres. Evidentemente que nós cometemos, e eu reconheço isso, nós cometemos alguns erros nesse processo, né? Não fizemos um rito de passagem de modo mais correto, melhor, eu reconheço isso. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que havia um alto preconceito e uma repulsa daquele que não era igual a mim, não tinha as mesmas condições sociais ou semelhantes, e então eu colocava essas pessoas em distância, à margem. E Jesus Cristo, quando faz o Sermão do Monte,
Ele está realmente acolhendo aquelas pessoas, porque na sua pobreza física demonstram também a sua pobreza espiritual e que, portanto, nós precisamos tratar espiritualmente essa realidade e também fisicamente, como Cristo fez em ambas as partes, no modo espiritual e no modo físico e material, como Jesus Cristo nos anunciou. E Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 9, fala exatamente dessa realidade. Quem era rico, e diz o texto, né, que tinha um anel brilhante, né, de ouro, né, então era uma pessoa de uma classe social alta, podia sentar nos bancos da frente. Naquela época da igreja, que Tiago está dizendo, existia escravidão, e os escravos, então, se estavam sentados nos bancos, deviam sair dos bancos para que os senhores sentassem e eles sentassem no chão. E Tiago, então, está exortando a igreja de um modo muito veemente, muito forte, dizendo que se eles entendem que o reino dos céus é uma realidade assim, então deve ser modificado. Nós muitas vezes temos essa atitude, né? Pode ser que hoje ninguém tenha que sentar no chão, ou eu tenha que ceder o meu banco, porque há bancos para todos. Mas muitas vezes nós fazemos uma acepção de pessoas, e Paulo vai dizer que Deus em Cristo não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais, porque todos nós estamos nivelados pela condição da nossa pobreza espiritual. Se não somos pobres fisicamente, materialmente, o somos espiritualmente, e aqueles que assim estão em ambas as pobrezas devem também ser cuidados, assistidos e ver a nossa riqueza espiritual através da assistência, do cuidado e do amor ao outro. É interessante que muitas vezes isso acontece entre nós. Alguns irmãos que a gente até trata meio como café com leite, não é verdade? Você pega assim, um irmão como o Edinho, a Beth, não é? Você coloca numa situação e fala assim, eles são restritos. Então as pessoas conversam um pouquinho com eles e mudam de lugar e vão conversar com a turminha, a qual faz parte o seu clubezinho. E assim nós deixamos essas pessoas como que marginalizadas. Se alguém pedir para orar, está lá um pastor, um presbítero, um diácono, você acha que alguém vai dizer, Edinho, ora para nós? A tendência nossa, a nossa mente, a nossa carnalidade sempre nos leva a dimensionar quem está em condição espiritual, porque não está numa condição de pobreza material. Essa é uma realidade que a Bíblia coloca para nós, e muitas vezes nós não queremos citar isso. Não, pastor, você está falando coisa aí que não acontece, né? Pode ser imaginação minha. Mas eu percebo muitas vezes que nós precisamos entender essa realidade para viver uma dimensão mais profunda e bela do reino de Deus. E às vezes nós temos que ser exortados, né? Porque hoje existe um evangelho mântrico, né, hinduísta, né, como eu tenho visto milhares de mensagens, que são mensagens positivistas, mensagens que parece que de uma cartilha, que quer mostrar algo que de uma relevância cósmica das coisas espirituais e que não entram necessariamente nas dificuldades e nos problemas que a igreja tem, porque não é só a igreja de Tiago lá que tem esse problema, todos nós temos, e nós temos que reconhecer isso, porque se nós não reconhecemos nossa pobreza espiritual. Se nós temos a soberba, a prepotência de dizer, eu não sou assim, não. Nós muitas vezes estamos mentindo para nós mesmos e mentindo para Deus, e precisamos verdadeiramente entender que o reino de Deus traz verdadeira felicidade quando reconhecemos que somos bem-aventurados, porque somos pobres espiritualmente e necessitamos urgentemente para que Deus cuide de nós, porque nós estamos falidos espiritualmente, e a falência espiritual nos leva a outras. E nesse sentido nós precisamos aprender a resgatar a alegria do Espírito Santo que nos conduz às bem-aventuranças. Isso está tão impregnado no meio evangélico que quando assim, a gente é convidado para falar sobre missões, né? Ficamos 8 anos fora do Brasil como missionários e 7 anos como missionários no Oriente Médio.
Então, algumas igrejas às vezes nos convidam para falar, e é interessante que a pessoa lá responsável por comunicação, a secretária da igreja, liga para você e pergunta assim: pastor, me dá suas referências. Tá, minhas referências são: eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas, então assim, não põe, é uma igreja que não é relevante, então tira a igreja. Pastor, quais são os títulos que você tem? Eu tenho doutorado, tenho mestrado, tenho outros cursos. Mas por que você está perguntando isso para mim? O que isso tem a ver com a obra missionária? O que isso tem a ver com o meu currículo técnico, acadêmico, no sentido de apresentação da palavra de Deus? Isso é um fato muito marcante em nossos dias, porque às vezes você vê o palestrante, tem que ter lá uma lista do que ele foi, do que ele fez, do que ele realizou, e se ele não tem aquilo, ele não é convidado, ele não é chamado. Às vezes um pastor que é extremamente relevante na vida do Evangelho não é conhecido, e assim outros, né? Pode ser um presbítero, pode ser um membro da igreja, e essa é uma realidade que se apresenta entre nós. Eu lembro de um modo carinhoso, eu convivi com Josué Martins, que é presidente e diretor da Missão Avante. Josué Martins, quando era convidado, e alguém perguntava assim: qual é o seu currículo? Ele falava: servo de Cristo. Aí a pessoa ficava olhando para ele, e ele falava assim: se isso não é suficiente, eu não quero falar na sua igreja. E eu concordo plenamente com esse humor, com essa ironia que o Josué demonstrava nesse momento. Eu estou citando este exemplo porque muitas vezes nós somos assim. Nós colocamos pessoas em cargos, em funções, em atividades, desde que ela tenha uma compreensão, uma qualidade, uma condição acadêmica, intelectual, também social, né, financeira, que seja de algum modo relevante para que isso seja um cartão de identidade, um cartão de apresentação das realidades da vida da igreja. E nós precisamos aprender, como eu já preguei outras vezes, quando eu preguei também sobre a doutrina do sacerdócio universal, que todo crente da igreja, do maior ao menor, tem todas as condições de exercer seus dons, suas atividades no reino de Deus. E Jesus está falando para este público, e é um público então que nós precisamos entender com clareza o que Jesus Cristo quer mostrar e identificar para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 a 31, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que texto maravilhoso! Paulo está dizendo: você não lembra de como você foi chamado? Você não era nada de especial. Deus não escolheu você pelos seus atributos e atividades e formações que você tem, ou linhagem, ou história. Deus escolheu você por causa que Ele é misericordioso e nos ama e ama a todos nós. Esse é o desejo que deve estar no nosso coração, de nós olharmos para o nosso irmão e ter essa realidade. Ele é importante, Deus o ama, Deus o deseja, Deus quer capacitá-lo, e eu, se posso capacitá-lo, devo ajudá-lo nesse discipulado da fé e da realização do reino de Deus, a que ele também seja feliz, para que ele descubra a sua pobreza, e a partir da sua pobreza ele possa ter
uma dimensão de libertação, de vida, de poder, de graça e alcançar a misericórdia do Senhor em Cristo através do seu sangue precioso que nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 3,17, Jesus está falando a uma das igrejas da sua mensagem específica sobre as virtudes, os pecados e as dificuldades que as igrejas estão enfrentando. E então Jesus as confronta, as coloca diante de uma realidade. E o texto de Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, né, aquela igreja está dizendo, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Veja que interessante que os valores do reino dos céus são valores diferentes dos reinos dos homens, daquilo que é formado pela nossa razão pecadora. As igrejas acham que, por terem uma estabilidade financeira, patrimonial, por terem realidades que cumprem requisitos da sua formação, da sua necessidade física, então também espiritualmente nós estamos bem. Será? Porque Jesus está dizendo, olha, vocês podem ter tudo isso, mas na minha visão, diz Jesus, vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e que estão nus. Essa é uma realidade de que nós precisamos verdadeiramente nos humilhar diante do Senhor. Nós não temos nada, nós não somos nada. E essa é a realidade que ensina a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança vai ser porta e elo para as demais bem-aventuranças. Se eu não me reconhecer como um pobre espiritualmente, que necessita depender e buscar continuamente, no anseio, no desejo, que o Senhor retire essa pobreza e me faça rico em Jesus Cristo, rico do seu perdão, rico das suas misericórdias, rico da sua presença, rico da bênção de ser igreja de Jesus, rico de ter o privilégio de cumprir os propósitos de Deus em minha vida. O Senhor quer nos dar riquezas, o Senhor quer nos dar prosperidades espirituais que venham também suprir e atender nossas necessidades materiais. Porque você sabe disso, quando alguém alcança Cristo, ele muda de vida, ele é uma nova criatura, ele deixa vícios, deixa dependências, deixa gastos desnecessários, busca a presença de Deus, busca ter uma ética, uma moral, de ter o salário digno de cada dia, de saber trabalhar, de ser digno do pão nosso, de buscar este pão de um modo honesto, verdadeiro, quando Cristo retira a nossa pobreza espiritual. Verdadeiramente outras bênçãos, inclusive materiais, nos alcançam. E esta é uma alegria, felicidade. Deus quer que nós sejamos felizes. E felizes devemos ser porque somos pessoas, somos igreja de Jesus, que buscam o seu reino em primeiro lugar. E esse reino não é um reino qualquer, é o reino dos céus. O terceiro céu, onde Deus habita, desceu até nós. E o ar que está ao nosso redor, que é este primeiro céu, está inundado da presença de Deus. Se nós não estamos vendo isso, nós precisamos necessariamente e urgentemente entender a primeira bem-aventurança. Porque felizes são aqueles que se consideram pobres espiritualmente e necessitam da ajuda, do cuidado e da ação de Deus na sua vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Queiramos este reino, desejemos este reino e vivamos em prol deste reino, agora e sempre, a nossa oração, o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Buscar tanto a felicidade em lugar
preencherá o vazio do seu coração. Porque essa descrença, se você sabe onde a sua alma pode descansar. Porque essa busca inútil, se é o Senhor, o único que pode te ajudar. Bem-aventurado Os pobres e humildes, bem-aventurado, os que lutam pela paz, bem-aventurado, os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurado, os que têm misericórdia, bem-aventurado, os que sofrem perseguições, bem-aventurado, os que têm sede e fome de justiça. Por que buscar tanto a felicidade em lugares onde não se pode achar? Por que comprar de tudo achando que preencherá o vazio do seu coração? Por que essa descrença, se você sabe onde a sua alma pode descansar? Porque essa busca inútil, seu Senhor, o único que pode te ajudar. bem-aventurado, Os pobres e os humildes, bem-aventurado, os que lutam pela paz, bem-aventurado, os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurado, os que têm misericórdia, bem-aventurado, os que sofrem perseguições, bem-aventurado, os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurado bem-aventurado, os pobres e humildes, bem-aventurado, os que lutam pela paz, bem-aventurado, os que têm sede e fome de justiça. Amado irmão, nós desejamos a você uma semana repleta da graça e do poder de Jesus. Que este reino inunde a sua vida. Que os céus estejam vivendo junto à sua vida material, física, moral, espiritual, racional, de entendimento. Que os seus olhos não vejam só as coisas materiais e físicas, mas vejam também as coisas espirituais, como Paulo diz. Nós não vivemos para ver apenas o que é simples e fácil de ver, mas nós vivemos para ver também o que espiritualmente é necessário pela fé e pela esperança em Jesus Cristo. Que o Senhor renove suas forças, revigore no poder do Senhor a presença viva, bendita, amorosa e maravilhosa de Jesus Cristo em nós. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.